Trataremos agora do tema bacia hidrográfica. Veremos neste tema, faremos uma breve introdução, definindo o conceito de bacia hidrográfica. Em seguida, discutiremos o rio e a sua relação com a bacia. Falaremos sobre a delimitação da bacia hidrográfica, padrões de escoamento e como é que esses padrões de escoamento são influenciados pelas características da bacia hidrográfica. Depois falaremos sobre os fatores fisiográficos da bacia, relação entre o uso da terra e o padrão de escoamento, forma da bacia e o padrão de escoamento, características do rio e escoamento da bacia, tempo de concentração e as características da rede de drenagem. Então esses são os tópicos que serão apresentados a seguir. Uma breve introdução. Bacia hidrográfica, então, pode ser definida como sendo uma região que drena suas águas para um único ponto chamado de exutório. Então, a região que drena suas águas para um ponto, que é o exutório da bacia ou a saída da bacia, é denominada de bacia hidrográfica. Então, é exatamente essa região aqui, que a precipitação que ocorrer sobre essa região será drenada para esse exutório. Então, este é o conceito de bacia hidrográfica, que é uma área definida topograficamente, drenada por um curso d'água ou um sistema conectado de curso d'água, tal que toda a vazão efluente seja descarregada através de uma simples saída, que é a foz ou exutório da bacia. Então, a bacia hidrográfica é uma seção do curso d'água, né, onde você vai fazer inclusive suas intervenções e fazer essa sua análise. Então, nesse rio aqui, por exemplo, nós poderemos ter diversas seções. E para cada uma dessas seções aqui vai ter uma região, uma área que vai drenar suas águas para esse ponto. Da mesma forma que nós temos essa grande bacia aqui delimitada para este ponto A, temos para esse ponto B aqui também uma bacia menor. Então a gente inclusive chama essa bacia hidrográfica do ponto B como sendo uma subbacia do ponto A, né? Então, o estado do Ceará, como um exemplo, nós temos aqui diversas bacias e regiões hidrográficas. Então, observemos aqui, neste mapa aqui, o conjunto dos cursos d'água aqui do estado do Ceará, marcado em azul, como exemplo. Então, esse rio aqui é o rio Jaguaribe, né? Então, a gente observa que toda essa região aqui está drenando suas águas para este reservatório, né? Precipitações que aconteçam aqui estão sendo drenadas para uma outra subbacia. Precipitações que caiam aqui estão indo para um outro local. Precipitações que caiam dentro desta região estão sendo drenadas para este ponto. Então aqui a gente define isso aqui como sendo uma bacia hidrográfica. Nesse caso específico é a bacia hidrográfica do Alto Jaguaribe, que drena suas águas para este reservatório denominado de reservatório Oroz, né? Então, esta bacia do Alto Jaguaribe, juntamente com a bacia do Salgado, do Banabuiú, do Médio Jaguaribe e do Baixo Jaguaribe, formam a grande bacia hidrográfica do Rio Jaguaribe, com área aproximadamente de 72 mil quilômetros quadrados. Da mesma forma, aqui a gente tem o Rio Curu, e toda essa região aqui está drenando as águas para esta foz aqui, do Rio Curu, neste ponto. Então aqui é a bacia do Curu, né? Precipitações que aconteçam nesta região não serão drenadas para cá. E precipitações que aconteçam aqui nessa fronteira do lado de cá já vão drenar para o Banabuiú e depois para o Jaguaribe, não para o Curu. Então, bacia hidrográfica, então, é essa região que drena suas águas para um único ponto, denominado de exutório. Diferente, né, de um conceito que nós temos também, que é o conceito de região hidrográfica. Então, muitas vezes, para poder se administrar recursos hídricos, nós podemos utilizar a própria bacia hidrográfica como sendo uma unidade de gestão, ou podemos, por fatores de escala, juntar um conjunto de bacias hidrográficas, né? E esse conjunto de bacias hidrográficas nós denominamos de região hidrográfica, ou então uma subbacia, né? Então a subbacia ela pode também ser denominada como sendo uma região hidrográfica. Então, aqui no caso específico, nós temos aqui vários rios, como o rio Choró, o rio Cocó. Todos esses rios fazem parte do que a gente chama regiões hidrográficas das bacias metropolitanas, né? Então, é um conjunto de rios que faz parte desta região hidrográfica. Então, o Curu
em si também é uma região hidrográfica, mas nesse caso a região hidrográfica coincide com a bacia hidrográfica. Então este é o conceito de região hidrográfica e de bacia hidrográfica. Existe um outro conceito que é o conceito de bacia hidráulica. Nesse caso a bacia hidráulica é essa região aqui que foi inundada pelo reservatório. É só a área aqui do lago do reservatório. Então não vamos confundir a bacia hidráulica, que é a área do reservatório, a área que foi molhada aqui pelo reservatório, com a bacia hidrográfica, que é toda essa região que drena suas águas para um único ponto chamado de exutório. Aqui são as regiões hidrográficas brasileiras, as 12 regiões hidrográficas brasileiras. Nós temos aqui no Ceará, nós estamos na região 4, que é a região hidrográfica Atlântico Nordeste Oriental, né? Então aqui são um conjunto de bacias hidrográficas que formam essa região hidrográfica. Esse aqui é o rio Parnaíba, esse aqui é o rio São Francisco, e essas duas regiões hidrográficas coincidem, a região 7 coincide com o rio Parnaíba, e o rio 8 e a região 8 coincide com a bacia hidrográfica do rio São Francisco. Então essa é a divisão hidrográfica brasileira. Mas por que nós temos que estudar a bacia hidrográfica? É porque a bacia hidrográfica ela tem uma relevância muito grande, porque normalmente nós vamos construir nossas intervenções em recursos hídricos, uma barragem, ou fazer uma derivação para uma área irrigada, ou construir alguma obra de proteção contra inundação em torno de uma seção fluvial. Então, se a gente quiser saber qual é a vazão que está passando nessa seção fluvial, essa vazão vai ser definida e vai ser condicionada pelo que acontece em toda a sua área de drenagem. Então, ao definirmos uma seção qualquer, onde nós desejamos fazer algum tipo de intervenção, nós precisamos saber a vazão que passa nessa seção, e a análise dessa vazão ela tem que considerar o que acontece em toda a região hidrográfica, toda a bacia hidrográfica, toda a região que drena suas águas para este ponto. Então, construir infraestrutura, um reservatório, uma obra de drenagem, avaliar uma cheia, analisar as condições e os impactos dos ecossistemas em função do regime de vazões, isso vai ser necessário que a gente conheça o que acontece na bacia hidrográfica como um todo, né? E a rede de rios, ela interliga as diversas seções fluviais do rio. Então ela produz inclusive uma unidade muito importante na bacia hidrográfica. O que é que eu estou chamando de unidade? O que a gente vai ter que fazer aqui, se eu construo uma barragem nesse ponto, eu modifico o regime do rio, o que vai acontecer com as vazões do rio nessa outra seção. Se eu preciso de uma certa disponibilidade hídrica nessa seção, eu vou ter que restringir a utilização de água nessas outras regiões, sob pena de toda a água ser utilizada aqui nessa região que a gente chama de montante, e essa água não chegar aqui nessa seção de jusante. Então, se eu lanço um poluente nesse ponto aqui, esse poluente vai impactar quem está nessa localidade. Então, a rede de rios que drenam a bacia hidrográfica, elas produzem uma certa unidade, uma unidade como um todo na bacia, como se a rede de rios fosse uma rede de as veias que passam na bacia hidrográfica e que transportam aí este fluido, né, que é a água. Então, a bacia hidrográfica, então, ela vai ser vai fazer parte aqui do nosso sistema hidrológico, que a gente vai ter aqui a atmosfera relacionando-se com o que vai acontecer aqui nessa superfície através da precipitação, evaporação e transpiração, e aqui na saída da bacia hidrográfica nós vamos ter as vazões. Então, as características dessa bacia hidrográfica vão fazer com que os padrões, haja um padrão diferente, né, dependendo dessas características da bacia hidrográfica, de como se transforma precipitação, por exemplo, e vazão, e é por isso que a gente precisa estudar com detalhes as características específicas de cada bacia hidrográfica.